Que assim seja. Nós, nesse mês de abril, precisamente no dia 18 de abril, a casa está comemorando 11 anos. E hoje estamos nesse espaço, mas quem acompanhou conosco o início, lembra ainda daquela pequena casa de madeira. E hoje estamos com todo esse conforto, com a ajuda de cada um de vocês. E isso nós queremos agradecer, toda a colaboração que temos recebido. E por estarmos no mês de aniversário, rotineiramente nós iniciamos com a leitura. Então, como estamos com o mês de aniversário, nós abriremos os trabalhos com a música. E o nosso trabalhador da casa, o Carlos Alberto, fará essa parte para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite. Somos todos alunos da escola do Pai. Somos todos companheiros na estrada de Deus. Percorremos muitas vidas, muitos mundos do céu. E o nosso destino é a nossa salvação. Nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar, e progredir sem cessar, e progredir sem cessar. Um dia nós seremos como os anjos do céu, e o caminho é o amor e a reencarnação. Em cada vida aprendemos mais um pouco a amar, e se erramos, nossos erros temos que consertar. Nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar, e progredir sem cessar, e progredir sem cessar. Obrigada, Carlos Alberto. Quero também dar as boas-vindas àquela pessoal que pela primeira vez está na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Nesse primeiro momento, nós vamos nos dirigir ao Deus Criador, soberanamente bom e justo, para pedir por nós. E assim, mentalmente, nós vamos nos conectar a esses espíritos iluminados, pedindo que tome conta de nós. Mestre, nosso modelo e guia, sabe do que estamos precisando neste momento. E com fé, com confiança, entregamo-nos a Ele, a essas energias luminosas de amor e de caridade. E mentalmente dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje.
perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Aniversário sempre é festa, né? E nossa casa está em festa, recebendo esses companheiros de doutrina que vêm nos visitar e nos deixar um pouco de conhecimento. E hoje, o responsável pela explanação doutrinária é o Aramis, que vem de Porto Alegre, da Sociedade Espírita Caridade e Fé, e vai nos falar sobre Gênese espiritual. Vibramos positivamente para que tudo que ele, com amor e dedicação, preparou, nós consigamos receber. Esteja à vontade, Aramis. Caros irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos dilate a capacidade de compreensão, de expressão, para que ao término da nossa reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem, do amor ao próximo. Motivo este porque nós estamos aqui, em busca da felicidade. Foi com muita alegria que nós recebemos o convite do Feijão para vir trabalhar aqui. Eu vim estudar com vocês, na verdade. Ficou ruim depois que eu pedi o tema. Daí ficou ruim. Perguntei, Feijão, algum tema especial? Eles, não, nós estamos comemorando o aniversário da casa e como é o ano de 150 anos da Gênese, nós vamos trabalhar a Gênese. E para você coube a primeira parte da Gênese. São 12 capítulos. 12 capítulos para fazer uma... Aí tá, eu li de qual feição é bem... Eu acho que na outra encarnação eu explorei ele, né? Então nós não vamos trabalhar a primeira parte da Gênese. Desses 12 capítulos, nós escolhemos um, que é o 11º, que tem por título A Gênese Espiritual. E deste capítulo, nós vamos trabalhar um item, só um item. Mas vamos dar uma pincelada nos outros. E para que eu não esqueça, quero já de público fazer, render os créditos a um palestrante que frequenta a nossa casa lá, que parte do que nós vamos falar eu peguei dele, que ele é muito bom nessa área, então eu acho muito importante, então o crédito, se for ruim, fui eu que fiz. Se você não foi legal, o crédito é do Roberto Christian, palestrante. A gente olha a primeira vez para ele assim, ninguém quer escutar a palestra que acha que é ruim, ele é técnico demais, aquela coisa assim. Depois que a gente vai conhecendo ele, é um cientista com muito conhecimento, tem nos ajudado muito. Na Gênese espiritual, ela vai abordar, nesse capítulo 11 só, ele aborda princípio espiritual. No princípio espiritual, ele por si só, ele já se explica. No passado precisou se falar muito dele. Para nós, hoje já não, porque é uma verdade axiomática. Por exemplo, a gente sabe que todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então nós já não temos mais dúvida em relação ao princípio espiritual, assim como a matéria. A matéria a gente vê, não temos mais dúvida sobre isso, da existência de um princípio espiritual. Então, para nós não passar batido, não, sabemos que existe esse princípio espiritual. No capítulo seguinte, no item seguinte desse capítulo, Kardec vai abordar a união desse princípio à matéria. Aí ele diz assim:
tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvendo de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre a matéria. Então, esse princípio espiritual, ele tem que atuar na matéria. É como se a gente usar de exemplo, o lenhador, ele tem que ir na floresta para ele poder trabalhar. Senão ele não vai poder fazer a sua atividade. Assim também o princípio espiritual. Ele tem que se unir à matéria, para daí ele fazer todo o seu processo de crescimento. Se nós fosse aprofundar, que nós não vamos fazer hoje, porque eu quero tentar mais num desses itens desse capítulo, nós iríamos ver que ao longo, milhões, milhares de anos, nós, enquanto princípio espiritual, estagiamos no mineral, onde nós aprendemos o trabalho de agregar. Depois fomos ao reino vegetal. Depois fomos do reino animal e depois no nominal. Então, foi muitos milhões de anos para a gente chegar nesse ponto aqui agora. Então, precisava isso. Nesse princípio espiritual, a união do princípio espiritual à matéria. No outro item, ele vai abordar a hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, daí ele vai falar lá, muitos falam que essa é a origem do macaco, que é o corpo que se aproxima mais do que nós temos hoje. Isso não traz demérito nenhum para o homem. Ele coloca como hipótese. Kardec não coloca que foi assim. Mas, se foi, não traz demérito nenhum. Por quê? Precisando do princípio espiritual, ao se individualizar, ocupar um corpo, já ocupou um corpo que existia, flexível. Então não traz demérito nenhum. Daí lá ele vai aprofundar mais ainda. Depois ele vai falar da reencarnação, vai falar das imigrações e imigrações dos espíritos, vai falar da raça adâmica, vai falar da doutrina dos anjos decaídos. Isso é importante nós lermos. Das reencarnações, vocês têm ouvido bastante palestra. Vai ver lá por que nós precisamos reencarnar tantas vezes. Vejam, nós aprendemos que fomos criados simples e ignorantes. Como é que nós vamos, e com destino à perfeição? E esse com destino à perfeição é força de expressão. Nós fomos criados já perfeitos. A perfeição em germe já existe em nós. Nós precisamos desenvolver. Assim como o lenhador precisa ir na floresta, nós precisamos vir à matéria para ir desenvolvendo todas as faculdades, todas as habilidades que hoje nós já temos e que precisamos ainda evoluir mais ainda. Por isso a questão das reencarnações. Na imigrações e imigrações dos espíritos. Se nós, quem já leu o A Caminho da Luz e Exilados de Capela, já tem uma boa noção. Mas vamos dizer que a gente não leu nem Exilados de Capela, nem A Caminho da Luz. Não lemos esse livro. Vamos voltar o mais longe que a gente possa ter visto nos bancos escolares, como é que era a Índia Védica. Aquelas pessoas, como é que era? Como é que apareceu, de repente, povos que impulsionou a inteligência do homem primitivo? Como é que foram construídas aquelas pirâmides? Como é que apareceu, de repente, num mundo primitivo, com espíritos atrasados ainda intelectualmente, e começou a ciência a aparecer, a tecnologia a aparecer? Esses falam isso, ele vai tratar dessas imigrações de espíritos. Imigrações e migrações. Não aparece de vez em quando entre nós um espírito, assim, que a gente chama de gênio, que vem impulsionar a humanidade toda com a descoberta de algum evento, de uma vacina que cura, que faz aquilo. São espíritos que são mais evoluídos que nós, que estão em outra parte e vêm aqui passar um período para nos ensinar. E aí nós vamos encontrar Confúcio, vamos encontrar Siddhartha Gautama e vários outros espíritos que eram já de mundos mais evoluídos e vieram aqui passar. Assim como vieram também toda a raça adâmica, que eram habitantes de um outro planeta,
mais adiantado, mas que ainda, por causa do orgulho, do egoísmo, não podiam mais lá permanecer. Coisa parecida está acontecendo com a Terra. Vocês já escutaram várias vezes que a Terra está mudando para mundo de regeneração. E está. Só que tem alguém esperando que vai acontecer isso no dia tal, dia X. Não, ela já está acontecendo. Já tem irmãos nossos que estiveram aqui, mas por ainda permanecerem orgulhosos, egoístas, com o desejo de praticar o mal, quando desencarnam já não vão reencarnar mais aqui. Vão reencarnar lá no planeta primitivo, onde vão poder lá combater seu orgulho e com a inteligência já avançada, ajudar aquele planeta. Mas isso é para outro dia. Eu quero tratar hoje da doutrina dos anjos decaídos, é aquele que hoje todo mundo já sabe, né? A questão de demônio, de Satanás, isso já está todo mundo, não pensa mais assim, né? Demônio, a origem da palavra é daimo, que significa espírito, gênero, depois nós fomos dando outro valor para ela. A mesma coisa com Satanás. Então, são os espíritos que erraram muito. E daí vieram para cá, acharam que eram os anjos decaídos. Imagine vocês, vamos colocar nossa situação hoje aqui, nós todos aqui, morando, tendo carro, geladeira, micro-ondas, computador, falando pelo celular do outro lado do mundo, desencarna e encarna num planeta que está começando a conhecer a roda. Ainda não conhece a roda. Você acha que é o anjo decaído. É por isso que é ali que vem a teoria do anjo decaído. Mas eu quero conversar hoje sobre isso aqui, ó. É a encarnação dos espíritos. Como é que nós encarnamos? É uma viagem que nós vamos falar, vamos passar. Primeira coisa que vocês já sabem. Esse aqui é um espírito reencarnado há pouco tempo, quando saiu essa fotografia. O homem, ele é, nesse momento, alma. Por que alma? Kardec colocou lá, quando a introdução do livro dos Espíritos, ele faz a diferença da palavra alma, como ela é utilizada em várias formas. Quando ele diz alma, ele está se referindo ao espírito encarnado. Tá? Então nós somos um espírito encarnado, se disser alma, é a mesma coisa, só a terminologia. Tá? Temos um perispírito e temos um corpo. Vocês estão gostando? Esse perispírito é matéria também. É matéria também, só uma matéria quintessenciada. Tudo com origem no fluido cósmico universal. Quando nós desencarnamos, o corpo fica. Mas a alma, espírito e perispírito vão para o plano espiritual. E está lá. Quando vocês sonham com alguém que já desencarnou e veem ela vestida, com o corpo todo assim, vocês estão enxergando não o espírito, estão enxergando o perispírito. Quando a gente vê espírito, alguém está vendo espírito aqui hoje? Estão vendo? Está vendo? Olharem bem, vocês vão ver, está cheio de espíritos aqui. Muitos encarnados e bastante desencarnados. Encarnados, então dá até para contar. Mas tem também os desencarnados. Os desencarnados que a gente vê, a gente está enxergando o perispírito. Então nós somos esse ser o processo reencarnatório de encarnação não é simples. Não é fácil. É demorado, é complexo. Nós vamos citar 5 fases principais, só citar, não vamos explicar cada uma delas. Só citar 5 fases principais, para que daí a gente poder passar adiante.
Mas não pense que assim, eu quero reencarnar e... Não, vamos dizer, eu estou no plano de lá, desencarnei, estou lá e quero reencarnar. E chega lá, descobre uma mulher grávida e reencarna. Não é assim que funciona. É bem demorado, é complexo e conta com a ajuda de médicos, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, geneticistas do mundo espiritual. Médicos, esses profissionais mais competentes do que esses que nós temos aqui na Terra, mais evoluídos. Então vejam que o processo reencarnatório envolve muita gente, muito. Vamos ver as 5 fases principais, sem detalhar nenhuma delas, que a gente senão não daria tempo hoje daquilo que eu falei. Recordação do passado. Nós estamos lá no plano espiritual e vamos recordar todo o nosso passado. Tudo, todas as vidas que nós passamos, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que ficou em falta. Então imagine se você fazer uma retrospectiva. Quando você faz essa retrospectiva, isso aí nós poderíamos dizer que essa retrospectiva seria uma autoanálise, feita como se faz num divã de psiquiatra, só bem mais aprofundado. Depois de feita essa autoanálise, você descobriu o ponto assim, tá, olhou todos os pontos, você faz um projeto. Todas essas fases com assistência da espiritualidade maior. Aí você faz um projeto para a próxima existência no corpo físico. Faz esse projeto todo. O que você quer fazer, quer melhorar, aquela coisa toda. Aí vem a terceira fase. Tem fases dessa aqui que leva 3, 4 anos. 10 anos. Depois você vai à escolha do ambiente doméstico. Em função da tua recordação do passado todo, do teu projeto, você vai escolher aonde você vai querer morar, teu ambiente doméstico. Aí é quando vai ter o contato com aqueles espíritos que vão estar envolvidos na tua reencarnação. Em primeiro lugar, pai e mãe. Vai ter que achar alguém que concorde com isso, que estejam dispostos a cooperar com você nesse projeto. Então, vai, escolheu, aí você já está definido, escolheu, beleza, aí nisso aí envolveu parentes, aquelas coisas todas, com quem vai casar, filho, vai, todo um projeto muito complexo, que aqui a gente falando, por isso que não dá para, não vou abordar nenhum desses aqui, só citar, mas veja quanto tempo vai levar. Depois de feito a escolha do ambiente, os geneticistas do mundo espiritual vão trabalhar genes e cromossomos, porque você faz um projeto para nascer, você precisa ter determinado envoltório, determinado tipo de corpo para que possa realizar as tarefas que você se propôs. Vamos supor, só supor, para ter ideia como é que isso é complexo. Vamos dizer que a pessoa, em determinada reencarnação, utilizou-se muito mal do braço. Usou, em determinada reencarnação, aquele braço só para matar. E com isso ele lesou seu perispírito. E ele precisa nascer agora com um braço deficiente. Isso é só por hipótese, tá? Não vamos pensar que todo mundo que nasceu com um braço deficiente que matou todo mundo. Isso só para a gente entender o processo dos genes e dos cromossomos. Precisa, então, esses geneticistas fazerem esses genes e cromossomos, vocês vão ver depois como é que isso daí vai funcionar, que vai ser a parte legal depois. Então, prepara tudo isso aí, foi lá, beleza, tá feito. Depois de feito, você geneticista, preparar lá os genes e cromossomos todos, vem a parte tratamento ou restringimento. Aí essa é a parte, o único nome que nós podemos dar para nós compreendermos aqui na Terra é um tratamento magnético
que vai ocorrer a miniaturização do perispírito. É a miniaturização do perispírito, ou restringimento dele. Isso é um tratamento. Veja então como é que quanto tempo levou para preparar, aí o espírito está pronto para reencarnar. Já está escolhida a família, já está tudo, está pronto para reencarnar. Então, há o restringimento. Para vocês terem ideia, normalmente ele é restringido. Veja, eu lembro que eu falei para vocês, quando eu sonho com alguém no plano espiritual, vocês estão vendo o perispírito dele. Olha o tamanho que está. Você vê uma pessoa lá de 1,80m, 1,70m, ele é reduzido até o tamanho do útero. Para as senhoras que quiserem saber, o tamanho do útero é esse punho esquerdo aqui. Esse aqui é o tamanho do útero da mulher. Ele é restringido, o perispírito, até esse tamanho. Em alguns casos, por necessidade, vai até o tamanho do óvulo. Mas a grande maioria, normalmente, é nesse tamanho. Até aí está compreendido, beleza? Então vamos ver agora o que nós conseguimos andar para frente melhor aqui. As mulheres já sabem o que é isso aqui, né? Os homens sabem? Tá mal feito o desenho, né? Mas isso aqui é o útero da mulher. Tá? O útero, trompa de falópio, ovário e ovário. Tá? Porque eu vou tentar por ali, vamos ver como é que vai sendo para a gente acompanhar. Que agora nós vamos ver o que acontece com o corpo da mulher. Nesse momento que o perispírito lá foi restringido até o tamanho da mão, ele é trazido por mentores espirituais que acompanham a reencarnação desde o início e colocado ao lado da mãe encarnada. É colocado ao lado da mãe encarnada. E a mãe, quando é muito sensível, ela chega e fala para o marido assim: bem, eu acho que eu estou acompanhada. E está acompanhada. Ela não está grávida, não. Ela está acompanhada. Esse perispírito, esse espírito, com o seu perispírito miniaturizado, está ao lado dela. Ao lado dela. Então aqui dá para ver melhor, ó, ali estão o desenho copiado lá da internet, do útero, né? Então, tem o útero todo ali. Aquela bolinha amarela lá, vocês agora fazem conta que ela não está lá. Não é lá, era para aparecer depois, então aquela vocês não olham, tá? Ninguém olhou, né? Olhou. Então tem os ovários, tem ali tudo, beleza? As duas trompas de falópio. Tem importante vocês verem, ali tem o homométrio, tem o perimétrio. Então, essa coisa, o endométrio é importante vocês saberem, porque com o endométrio vai acontecer uma coisa interessante. Quando está nessa fase, o espírito miniaturizado ao lado da mãe. A hipófise, a glândula mãe, libera 2 sinais químicos, 2 hormônios. O FSH e o LH. Quero ver se ele está aqui já. Tá. O FSH e o LH. Esses 2 sinais químicos, esses hormônios, são responsáveis pela produção do estrogênio e da progesterona. Ele é o responsável pela progesterona. Ele, quando vem, então, aqui, soltou o sinal dele lá, ele vai descer, soltou, ó, veja, a hipófise está lá em cima, né? Veio, esse sinal químico vai percorrer o corpo da mulher, vem atuar nos ovários, no útero, e vai fazer com que a parede do útero, o endométrio, se espesse. Fique mais espesso, mais forte. Beleza? Daí, vamos andar. Tem uma coisa aqui que eu preciso passar para vocês que é interessante aqui, ó. Na linguagem popular, no conhecimento popular, dizem que quando a mulher nasce, ela possui 400 a 500 óvulos. Está errado. Um feto tem de 6 a 7 milhões de óvulos. Essa é a primeira, tem de 6 a 7 milhões o feto. A hora que a criança nasce, perde 80%. Quando nasce a criança, perde 80% desses óvulos.
desses óvulos. A cada menstruação, e aqui eu vou usar termos populares, se tiver alguém que seja da área da medicina, vai dizer, o termo não é esse, porque é para a gente poder compreender. A cada óvulo amadurecido, 1000 são perdidos. 1000 óvulos são perdidos. Então, daqueles 6, 7 milhões, 80% perdeu no nascimento, depois a cada menstruação em torno de 1000, e o que é correto, ao longo, isso é verdade, ao longo da vida da mulher, ela vai amadurecer de 400 a 500 óvulos ou ovócitos, tá? Então, esse que é importante saber. Quando ocorre a ovulação, o óvulo amadurecido é jogado lá para a trompa de falópio. Aquele amarelinho lá no canto. Foi jogado para lá. Ó. Quando isso acontece, lembrem que o perispírito do ser reencarnante está ao lado do corpo da mãe. Quando esse óvulo é jogado para a trompa de falópio, aquele perispírito é sugado de fora e vem ficar ao lado do útero. Tá? Ele vem ficar, quero ver se eu tenho aqui a foto já dele, aqui ó, ele vem aqui. Aquele perispírito estava lá fora do corpo da mãe, do lado, que ela achou que estava acompanhada, vem para o lado do útero. Esse espírito que está ali, pelo processo da miniaturização, ele perdeu a memória, perdeu a capacidade de raciocínio, perdeu a capacidade de locomoção, ele está totalmente vulnerável. E ele, por isso que o plano espiritual acompanha a reencarnação desde o primeiro momento, porque ele está vulnerável. Mas tem uma coisa que ele não perde, são as suas vibrações. Então, ele está vibrando. E as suas vibrações saem para tudo que é lado. Ali. Imagina que ali irradiando. Por isso que era para fazer o desenho aqui assim, mas nos faltou papel. Então, aqui, se a gente fizer aqui o óvulo, o desenho vocês não ligam. Aqui, com o núcleo aqui, né? Então, e aqui está o... Está dentro do útero aqui, irradiando as suas vibrações para todo lado, e ele vai atingir esse óvulo. Ele vai atingir aquele óvulo. Quando isso acontece, 460 milhões de espermatozoides, cheios de amor para dar, vão para chegar lá. O que a medicina nos diz? Que o que fecunda o óvulo é o mais apto. O que a doutrina espírita diz? Que é o mais apto. Mas que cada um desses espermatozoides aqui tem uma vibração diferente. Vibra de um jeito. E o que vai fecundar o óvulo é aquele que tiver a mesma vibração que o perispírito imantou aquele óvulo. Lembra? Como é que ele foi? Ele foi largando suas vibrações para todo lado. Todo lado. Aí chegou, mantou, aí o espermatozoide que vai chegar lá, não é o mais rápido, é o mais apto porque está com a mesma vibração. Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa vibração, é questão de física. Se nós tivéssemos 2 pianos aqui nessa sala, um lá onde está o feijão e outro aqui, os dois afinados igualzinho. O piano, você sabe, toca uma tecla, as cordas lá dentro dele vibram. Se se tocasse lá uma nota dó, esse piano aqui, as cordas estariam vibrando. Está lá um, lá outro aqui. É essa vibração que faz com que esse espermatozoide vá chegar até lá. E o espermatozoide é muito lento. A velocidade dele é 3 milímetros por minuto. 3 minutos por minuto. Com
essa vibração do espírito no óvulo, aí tem uma verdade, que ele coloca assim para nós: o espírito encarnante grava no óvulo o que ele é. Ele não tem como fazer diferente. Por isso ele recebeu aquele tratamento lá no plano espiritual, com geneticistas, tudo, para que ele aqui pudesse, agora ele vai gravar naquele óvulo o que ele é. Do jeito que ele é. E recebe pelo espermatozoide aquilo que ele merece. Conseguiram pegar isso aí? Deixa eu ver, passar aqui que vai dar mais fácil para explicar aqui. Esse está em forma de a clara, branca ali, o óvulo, só para a gente poder entender. Então, todo aquele desenho lá é o óvulo e o amarelinho seria o núcleo. Nós falamos errado que no núcleo está o cromossomas. Nessa situação ali, o que tem dentro do núcleo são cromatinas. Cromatinas é como se tivesse ele tudo assim desorganizado, em forma daquele joguinho de Lego. E o que vai acontecer? As vibrações do espírito reencarnante vai organizar aquelas cromatinas, transformando em cromossomos, formam 23 cromossomos. Tá lá o espírito, colocou no óvulo o que ele é. E vem subindo o espermatozoide, que vai ser aquilo que ele recebe. E aí acontece um processo interessante. Aqui tem 23. Esse espermatozoide que é lento, há uma coisa que ele tem que saber: o óvulo dura só 24 horas. Ele tem que ser fecundado em 24 horas, se não for, está fora. O espermatozoide não, ele dura 6 dias. Ele dura 6 dias no aparelho reprodutor da mulher. Então pode acontecer uma fecundação 3, 4 dias depois de ter havido a relação. Aí esse espermatozoide, por um processo interessantíssimo, que é só a natureza, ele chega naquele óvulo, fura, entra no óvulo, leva mais 5 minutos, até chegar no núcleo. Abre a casinha lá, abre o núcleo, vai chegar lá, e lá ele deposita mais 23 cromossomos. Aí está formada a primeira célula, 46 cromossomos. Até aí está dando para compreender mais ou menos? Está muito ruim, está muito difícil? Acho que dá, né? Vamos mandar mais um pouquinho. Na primeira célula, quando chegou ali, depois que ela está ali, ela liga uma ligação daquele óvulo fecundado 20 minutos depois. 20 minutos depois do óvulo fecundado, uma ligação com o perispírito. Ó, vai tendo ligação a ligação. Depois aquela célula se divide em duas. Tinha 46 cromossomos. Divide e vai ficar cada uma com quanto? Não. Fica cada uma com 46. Todas as 100 trilhões de células vão ter 46 cromossomos. Aquele é o código genético da pessoa. E é importante nós sabermos que aí já está definido o código genético. Com aquilo que o espírito colocou, que recebeu aquilo que ele é, com aquilo que ele merece. Deixa eu não perder aqui para não... Então, aquilo ali, daí ele recebe nessa hora, lá que está essa primeira célula, recebe o nome de zigoto. Mas não interessa muito para nós o nome do zigoto. Então, fecundou após 20 minutos, a primeira ligação. Depois daqueles dois, se divide, cada uma vira 4, vira 8, e no terceiro dia são 16 células. Todas ligadas além daquele coisa. Ele vai ligando aqui.
aqui, que vamos dizer que esteja já 16. Tá, isso aqui está tudo lá dentro da trompa de Falópio, está tudo aqui, 16 ligaçõezinhas aqui. Isso está no terceiro dia, todo ligado molécula a molécula. E ele fica nessa situação, quando dá essas 16, quando formou as 16, ainda está na trompa de Falópio, a trompa de Falópio faz o movimento de vai e vem. E esse óvulo que está aqui, ele rola para dentro do útero. Aí agora ele está dentro do útero. Veja, ele estava até então dentro do útero. Estava lá na trompa, rolou para lá. Está lá. Aí ele fica 3 dias ali. Vou usar essa expressão, não é mais correta, mas para entender. Fica boiando para cá e para lá. Mais 3 dias, já são mais ou menos 200 células. E aí, ele crava, essa célula crava as suas garras no endométrio. Por isso, lá no início, o FSH e o LH precisavam ter mandado estrogênio e a progesterona para engrossar a parede do útero, que é onde ele vai fixar as garras. Aí ocorre que a mulher vai no banheiro e vê que sangrou. E menstruei de novo. Não. Aí ela está mais grávida ainda. Porque aquele espírito se agarrou com toda a força que pôde para não sair dali. Agarrado. Quando aquele óvulo que está aqui, aquele saiu do ovário para a trompa do Falópio, ali é formada uma estrutura que a ciência chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo dura 14 dias. E ao lado daquela célula que aqui já são 200, cria-se uma outra estrutura que manda um recado, manda um sinal químico lá para o corpo lúteo. Ó, você vai durar só 14 dias, mas nós podemos fazer um trato para tu não morrer. Você fica produzindo bastante estrogênio e progesterona até o final da gestação e tem a vida. Ele morreria com 14 dias. Aí, pela maravilha da natureza, ele não morre, o óvulo já está, o zigoto já está lá dentro do útero, já está agarrado na parede do útero, e ele dele a produzir progesterona para alimentar aquilo ali. E aquela estrutura que tem lá em cima, aquelas 200 lá que foi criada, ela vai dando recado, ó, produziu pouco, produz mais, e vai comandando, e assim vai a gestação o tempo todo. E essa estrutura está cada vez mais complexa. Ligado, cada uma, molécula a molécula. E daí, nesse período, muitas vezes ocorre que a mulher diz, o corpo meu é meu, eu faço o que eu quero. Há controvérsia. Esse corpo que está lá dentro do útero da mulher tem outro DNA. É um corpo estranho. Não é dela. Tanto que o organismo vai tentar expulsar aquele intruso. E aí aparece o linfócito T. O linfócito T é o responsável, vou usar essa expressão para facilitar mais, encarregado do deságio, de expulsar qualquer corpo estranho da mulher. Da mulher, de qualquer um de nós. É o linfócito T que é, vamos dizer assim, que produz essa nossa segurança. E daí, de novo, vai aquela estrutura conversar com o linfócito. Ó, tu não se mete aqui. Aqui está sendo gerada uma vida e não se mete. E só pela sabedoria divina, o linfócito T chega até perto e não ataca aquele corpo estranho. É um corpo estranho, é um outro DNA.
Não ataca. Fica ali. Então, a mulher é dona do corpo dela? Aquele corpo não é dela, é um outro DNA. Aí dá para pensar a respeito do aborto. Então, e até o nascimento da criança, o sistema de defesa não ataca aquele corpo estranho. Tem mais aqui. Esse processo todo, até a 4ª semana, é chamado de embrião. Depois do final da 4ª semana em diante, é chamado de feto. Mas é só uma questão de nomenclatura. Nesse momento, que estão em torno de 200 células, 200 ligações, eles estão num plano assim. Desse jeito assim. E aí, pela maravilha da natureza, ele faz isso aqui. Dobra, faz isso aqui, fica assim. Por dentro são formados os órgãos, e por fora a placenta. E aqui começa a ser formado os órgãos. Então, veja, com 200, vira, ele está num plano, as 200 células estão num plano assim, ela vira, que a minha folha aqui está montando, porque são mais de uma, mas vocês imaginem a folha virando, assim, dobra para dentro, aí por dentro aqui vão sendo formados os órgãos daquele feto, e por fora a placenta. E um feto tem 100 trilhões de células. Esses 100 trilhões de células estão ligados ao perispírito. E aqui nós fazemos um parênteses para aqueles que não sabiam, que diz assim: o espírito tomou o meu corpo, se incorporou em mim. Fisicamente impossível. Um obsessor pode tomar a tua vontade, mas teu corpo nunca. Imagine ele desligar 100 trilhões de ligações, fazer outras 100 sem que eu morra. Então o espírito não toma o corpo de ninguém. O obsessor pode tomar nossa vontade, mas tomar o corpo não. E o pessoal que estuda aí vai estudar lá, quando fala de mediunidade, que nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Nenhum espírito vai tomar conta dele. E não consegue tomar conta fisicamente por causa dessas ligações. Agora, à vontade, nós podemos, se comprazer com as ideias dele, deixar que ele tome à vontade. Todos os hormônios que a mulher produzir durante a gestação vai atingir o espírito reencarnante. Todos os hormônios que a mulher produzir. Então imagine a mulher briga com o marido, aí ela vai segregar um monte de cortisol e vai atingir aquele feto que está sendo atingido. Depois não dá para reclamar que a criança tem problema. Começou lá. Ou vai a mulher dirigindo no trânsito, fazendo loucuras, arriscando, vai produzir um monte de adrenalina. Vai afetar o feto. Ou pior ainda, a mulher num desatino, brigando com o marido. Ah, eu vou tirar esse filho. Eu não quero ter filho com você. Tu não presta. Tudo isso foi informação, todos esses hormônios emitidos atingiram a criança. Depois a criança nasce e tem medo de tudo, porque naquele momento ela estava vendo que ia ser assassinada. Veja como é complexo essa questão da ligação do espírito reencarnante, como nós não damos o devido respeito à vida. Veja quantos instrutores espirituais se envolveram para que a gente reencarnasse. Quanto tempo passou? Depois todo esse fenômeno que ocorre junto ao corpo da mulher. E daí nós
E aí quando eu falo nós, estou dizendo as mães que estão grávidas e os pais, os companheiros, responsáveis pelaquela gravidez, porque às vezes também não colaboram em nada. Quando começa a vida? Essa é a pergunta. Aristóteles, por uma questão, um número que ele achou engraçado, um número cabalístico, dizia que a vida começava aos 40 dias. A igreja diz que começa na fecundação. Mas vocês viram que na fecundação, bem antes, o espírito já estava ali do lado do corpo da mulher. No 20º dia após a fecundação, começa a ser formado a placa neural e termina na 20ª semana. Por isso, nos Estados Unidos, eles consideram que a vida começa após a 20ª semana. É a pergunta que eu deixo para vocês. Quando começa a vida? Se nós olharmos que foi na fecundação, nós vamos ver que ó, ali está a tabelinha do espermatozoide, para a gente ver, os cromossomos. Aqui nós estamos vendo a figura de uma mãe grávida, lá a trompa de Falópio, como é que os ovos vão indo para lá. Na 4ª semana, como é que está o feto. E aqui quando já está lá bem próximo. Essa é a pergunta que cada um deve responder para si. Para facilitar, nós podemos dizer que foi na fecundação. A doutrina espírita não diz. Nós sabemos agora que antes da mulher engravidar, aquele espírito que passou muito tempo no plano espiritual se preparando para reencarnar, chega ali e daí eu vou dizer, não, você não vai, não quero mais você. Vamos colocar nós nessa situação. Está aqui eu, Aramis, hoje encarnado, fazendo a exposição aqui no Allan Kardec. Daqui 10 anos eu desencarno, vou para o plano espiritual. Preciso nascer de novo. Faço todo um preparativo, e como eu gosto muito da dona Gladys Maria, ela já nasceu primeiro, mulher de novo, porque ela gosta de ser mulher. E daí digo, Gladys Maria, nós éramos amigos lá, a gente fazia palestra junto, comia tudo. Tu me aceita como filho? E no plano espiritual ela aceita. Porque eu só cheguei nessa situação aqui de ficar ali do lado dela depois de ter sido combinado. Aí, mas daí quando chegou, começou, e o Feijão ia ser o pai. Aí chegou, começou, ela e o Feijão discutir, não quero mais esse filho. Como é que eu vou ficar nessa situação? É isso que acontece. Gente, nós teríamos outros temas para abordar nesse capítulo. Escolhemos esse porque está havendo, por parte de toda a nossa sociedade, uma desvalorização muito grande em relação à vida. Então, como isso aqui está ali, toda essa matéria a gente vai encontrar ali na Gênese e no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Ricardo de Bernardi. E outras coisas aí do livro de ciência. Nós vamos ficar um pouquinho conhecendo melhor como é que se dá a encarnação. Ninguém cai de paraquedas. Ninguém cai de paraquedas. Há um trabalho muito grande. Então nós precisamos valorizar mais a nossa vida. À tarde nós falávamos que nós somos espíritos imortais, não somos aqui, somos de passagem aqui. O que nós estamos fazendo com esse corpo, com esse instrumento de trabalho que Deus permitiu que eu teve, depois de ter passado tudo aquilo ali, eu estou aproveitando essa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu estou aproveitando essa ferramenta para me tornar uma pessoa melhor, para evoluir mais.
É isso que precisa a gente refletir. Não dá mais para nós ficarmos brincando de ir e vir, sem tomar uma atitude. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos senhores da nossa vida. Vou começar a cuidar melhor. Vou valorizar mais. Por exemplo, estamos aqui com uns nenezinhos pequenos, que eu vi ali, inclusive o netinho do feijão, tudo. Esse espírito, ele passou por um monte de coisa para chegar aqui. Aí ele chegou aqui agora, enquanto estão, no caso lá, o neto, na função de pai, o feijão, a Gladys de avós, vão ter que arrumar condições para que esse espírito cresça. Aí nisso aí vai incluir evangelização, vai incluir a atenção do pai, da mãe, enfim, inserir ele para que nesse mundo, veja o que dizia lá, o espírito tem que vir aqui na matéria, tem que vir aqui. Aqueles que estão nas funções de cuidar, vamos dizer, dos seus professores, tem que facilitar. Nós temos que fazer isso com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Quando eu olho assim, espera aí, a minha esposa não é um brinquedinho, não é uma princesa, não é minha empregada, é um espírito que está aqui com o propósito de crescer. O que eu estou fazendo para ajudá-la a crescer? O que eu estou fazendo para ajudar meu marido a crescer? Porque não foi fácil eu conseguir esse corpo. Não foi fácil para ninguém. Parece que é fácil, mas não é. Quantos querem nascer e não podem? Quem participa de reuniões mediúnicas já deve ter visto espíritos dizerem que estão há 1, 2 séculos no plano espiritual, ainda perdido, ainda se arrependendo de coisas que ficaram, esperando a oportunidade para poder reenganar. Quando vocês leem lá no Missionário da Luz, tem uma parte lá que tem 198, não sei, eu não lembro, um número grande de pessoas num leito, só determinado número, acho que uns 200, podem receber passe, para já ir se adiantando assim, para depois, bem depois, poder tratar do seu projeto de reencarnação. Então nós precisamos dar valor a isso aqui. Nós temos de parar de ficar preocupado com a barriguinha, com o cabelo, com a ruga, e se preocupar com o espírito que carrega essa ferramenta. Essa ferramenta é desse jeito, porque aquilo que eu falei lá no início, o espírito põe no óvulo aquilo que ele é e recebe os 23 cromossomas e recebe os outros 23 por aquilo que ele merece, que ele atraiu. Ele atraiu. Como é que nós atraímos pessoas? Quem que vem para próximo de nós? Aqueles que a gente gosta. Então, mas eu estou assim. Mas era assim, você é assim e merecia isso. Ninguém aqui recebeu nada que não merecesse. Ou gravou em seu corpo físico alguma coisa que não fosse real. Então, não gosto do meu nariz, é torto, não gosto... Não. Eu gravei assim. Eu gostaria de ser assim, tipo um Brad Pitt. Mas não tinha promoção para me colocar lá. Quando foi na hora de eu montar o Lego lá na primeira célula lá, eu não tinha vibrações suficientes para vibrações daquele padrão para fazer aquele tipo de corpo. Gente, espero que isso tenha ajudado vocês a refletirem sobre a importância da vida. Porque o que nós falamos aqui foi de vida. Só mostramos como é que o espírito chega ao corpo, seu instrumento de trabalho. Muita paz e obrigado pela oportunidade do estudo. Então, nenhum de nós está no lugar errado e com as pessoas erradas, vivendo uma vida errada. Todos nós estamos no lugar que planejamos, junto com nossos orientadores ou mentores espirituais para aqui estar. Mas agora chegou o nosso momento de fazermos a nossa caridade. No início nós pedimos por nós. E cada um de nós sabe por que está aqui.
Agora nós vamos fazer a nossa caridade, porque como diz a doutrina, fora da caridade não há salvação. Nós vamos fazer a nossa caridade pedindo por todas aquelas pessoas que nós conhecemos, começando pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas que necessitam do entendimento da vida. Vamos pedir que os espíritos amorosos, esses espíritos tão bondosos, e que o Mestre Jesus, que Deus Criador, permita que eles tenham o entendimento necessário e façam também a sua mudança. Usem do seu livre-arbítrio para fazer a sua guinada na vida. E todos nós temos nas nossas casas, nas nossas famílias, alguém necessitando de oração, de compreensão, de entendimento, de amor. Agora nós vamos fazer o nosso passe coletivo. Na nossa casa nós adotamos agora o passe coletivo, porque nossas palestras são gravadas e aquela pessoa que vai assisti-la em casa também terá a oportunidade de receber o passe. Nós aqui encarnados, todos os desencarnados que estão aqui também conosco, todos poderão usufruir desta carga de energia que vai curar o nosso corpo e o nosso espírito. Então, vamos fechar os olhos, acalmar nossa mente, pensarmos positivamente em tudo que estamos desejando na nossa vida, sermos agradecidos, imensamente agradecidos a esse Deus Criador, soberanamente bom e justo, princípio e fim de tudo, que nos conhece muito mais do que nós mesmos, que sabe de tudo que estamos necessitando. Então, conectados com essa energia de amor, de cura, e recebendo essa cura para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito, nos entregamos esse momento a toda essa energia de bondade e luz. Dizemos mentalmente: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, proteja as nossas ofensas, nos livre libere nossos ofendidos e nos proteja de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Nós temos a água purificada. Não esqueçam nunca no momento de tomar essa água, fazer um pensamento positivo de tudo aquilo que vocês estão necessitando. E também depois teremos uma revista de presente da casa, e para encerrar nós teremos a música com o nosso companheiro de trabalho, Carlos Alberto. Ajuda com fé e amor, como ele fez tantas vezes. Segue o exemplo fraterno de Allan Kardec. Esta casa é um refúgio de fé, de paz e de luz.
obreiros e benfeitores, sobre o manto de Jesus. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra, recebas a orientação e a fluidoterapia para o repouso da noite, para o equilíbrio do dia. Nessa escola tu recebes a doutrina e o carinho. Leva esse instrumento a todo irmão do caminho. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra, e todo amor que há na terra. Obrigada, Carlos. Boa noite. Tenha uma boa semana.